Bom, essa questão, ela apresenta para a gente aqui um quadro, né, com características de 4 fontes de energia aqui. E o comando dela questiona o seguinte, né? No quadro, as características de 1 a 4, ou seja, das 4 fontes de energia, referem-se, respectivamente, às seguintes fontes de energia. Então, vamos analisar cada uma das fontes aqui, de acordo com suas características, e ver a qual energia cada característica ali do quadro vai remeter. Então é o seguinte, as características da fonte de energia 1, nós podemos destacar aqui esse elevado custo para a instalação da usina, esse alto potencial energético, e o fato de não emitir gases de efeito estufa, certo? Além de riscos aqui de acidentes, ok? Então, se a gente for pensar na energia nuclear, apesar dela gerar grande quantidade de energia e de ser uma fonte que não emite gases do efeito estufa, certo? Então, se a gente for pensar na energia nuclear, apesar dela gerar uma grande quantidade de energia e de ser uma fonte que não emite gases de efeito estufa, ela apresenta um elevado custo na instalação. Para se instalar usinas nucleares, demanda-se muitos recursos. No entanto, ela apresenta alto risco, né? Principalmente no caso de acidentes. Já temos até alguns casos aí na história, né? No mundo afora, né? Além de riscos para a saúde da população ao redor também, visto que trata-se, no caso, de uma fonte de energia que emite radiação. Então, esse alto risco de acidentes para a população ele é bem evidente. Então, no caso, essa primeira fonte aqui, ela pode ser aqui, no caso, fonte a energia nuclear. No caso aqui, da fonte número 2, nós observamos aqui que ela é não renovável, apresenta alto potencial energético, só que o ponto-chave, alta emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, traz-se aí alto risco para o meio ambiente e também em casos de acidente. Se nós pensarmos nos combustíveis fósseis, tão comuns no dia a dia, apesar do alto potencial energético que eles têm, eles emitem gases de efeito estufa, e muitos gases, né, que contribuem para o agravamento, aí, inclusive, do efeito estufa. E não são renováveis, convenhamos, né? Os hidrocarbonetos, por exemplo, eles advêm do petróleo, né? O petróleo é uma fonte de energia, aí, no caso, não renovável, ok? Então, no caso, os combustíveis fósseis, né, se enquadram melhor aqui como essa segunda fonte de energia, certo? Então, no caso, combustível fóssil. Vamos aqui para a terceira fonte de energia. Informa para a gente que ela é renovável, ponto importante, apresenta menor custo de instalação se comparada a usinas que utilizam demais fontes. E apresenta menor emissão de poluentes. Não que ela não vá emitir, mas apresenta uma menor emissão de poluentes, né? E principalmente aqui, ó, causa danos ao meio ambiente, principalmente pela implantação de monoculturas, ou seja, pela implantação de plantações, certo? Então, se a gente for pensar aí, no caso, nos combustíveis provenientes de biomassa, né, como por exemplo, né, a cana-de-açúcar, que é utilizada na produção do etanol, né, é uma fonte renovável, visto que você pode plantar novamente cana-de-açúcar, né, gerar novamente o etanol, certo? Ou o biodiesel, né, eles emitem, né, gases poluentes como CO2, dentre outros, certo? No entanto, pelo fato de serem monoculturas, né, parte desses poluentes podem ser novamente assimilados pela natureza. Então, no caso, a biomassa que é a fonte de energia aqui, que envolve essa produção aí de vegetais utilizados aí na produção dessa fonte de energia. Então, biomassa caracteriza melhor essa terceira fonte de energia. E a última fonte aqui, informou que ela é renovável, no entanto, apresenta um alto custo para a implantação. Não emite poluentes, depende de fatores climáticos. Ponto principal aqui, ó, é que ela depende de fatores climáticos para a geração. Nenhuma outra fonte de energia aqui depende de fator climático, né? Se a gente for pensar em fator climático, a gente tem que ter em mente, no caso, a fonte de energia, no caso, a eólica, né? Que depende, inclusive, dos ventos, né? Para a geração lá das hélices, né? E possivelmente conversão de energia, certo? Então, no caso da fonte 4, nós podemos pensar na energia eólica. Logo, respectivamente aqui, nós temos
Energia nuclear para a fonte 1, fóssil para a fonte 2, biomassa para a fonte 3 e fonte de energia eólica para a fonte 4. Então a resposta para a nossa questão vai ser a letra D de dado.